vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima Irmão. Você pode adquirir livros como este no primeiro link que está fixado aí na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Desta forma, você estará ajudando o nosso canal. Nossa Senhora da Conceição era padroeira da Vila do Cumbe, a atual cidade de Euclides da Cunha. Sua festa era comemorada no dia 8 de dezembro. Como em geral, nesse dia, havia festa também em outras localidades. A do Cumbe era sempre antecipada ou adiada. Em 1928, a festa da padroeira do Cumbe foi no dia 15 de dezembro, um sábado, e seria afetada por fatos fora do comum. O primeiro foi a chegada de 2 automóveis, coisas que pouca gente ali já havia visto, trazendo os vigários de Monte Santo e Tucano. As modernidades eram fabricadas pela Ford, e o povo chamava Ford de bigode ou fubica. Os bichos faziam um barulho medonho, dava até medo de chegar perto. Mas os moradores superaram as emoções daquelas novidades. Deu-se outro fato igualmente impressionante. Acabavam de chegar à residência do coronel Dedé Abreu 8 homens vestidos de mescla azul, com chapelões de couro e rifles nos ombros. Cenas como aquelas tinham sido comuns por ocasião da passagem da coluna Prestes pelos sertões da Bahia, quando o governo armara os sertanejos para combater os revoltosos. Porém, pelo que se sabia, a coluna já tinha ido embora fazia um bom tempo. Não houve pânico quando o povo ficou sabendo que aqueles homens eram cangaceiros de Lampião, pois a notícia corrente era de que Lampião não era aquilo que se dizia dele. Tanto assim que desde sua chegada à Bahia não fizera mal a ninguém. E de fato, o que menos Lampião desejava naqueles dias era ter problemas com a polícia baiana. Quem o levou à casa do coronel Dedé Abreu foi o vaqueiro Manuel dos Araçás, que lhe servira de guia desde o Rosário. O coronel Dedé Abreu veio receber o visitante à porta, trocaram cumprimentos e Lampião pediu para conversar com ele reservadamente. Explicou que, como não podia trabalhar, já que o governo não o deixava em paz, precisava contar com a ajuda dos amigos. Pediu que o coronel indicasse os nomes dos fazendeiros da região, pois queria mandar uns bilhetes solicitando dinheiro. E foram gentilmente intimados a contribuir com alguma quantia. Dentre outros, Apolinário Manuel dos Santos, Joaquim Carvalho, Joaquim Santana, José Batista de Macedo, Jerônimo Ferreira e Piroca Abreu. Quem não pôde dar o valor estipulado, deu menos, justificando os motivos. Sem problemas, Lampião mostrava-se compreensivo. Isso encorajou o coronel Dedé Abreu a tapear o cangaceiro. Homem de boa conversa, acostumado a tratar de negócios sempre levando vantagem, o coronel explicou que lamentava muito, mas não ia poder atender ao amigo, pois estava enfrentando uma situação muito difícil, não sabia como sair dela, fez uma choradeira medonha e concluiu dizendo em tom de graça: "Capitão, minha situação está tão ruim que o senhor é que devia me emprestar um dinheirinho." O coronel riu sozinho. Lampião, sério, mirou-o com o olho bom, com vontade de ensinar aquele sovina com quantos pau se faz uma cangalha. Noutros tempos, isso não ficava assim, mas não queria encrenca na Bahia.
pelo menos por enquanto. Abriu mão do pedido. Tá certo, coronel. Fica para outra vez. Saindo de casa de Dedé Abreu, Lampião foi à agência dos Correios para saber se havia algum jornal com notícias sobre ele. Não tinha, mas informaram que no povoado morava um homem conhecido como Ioiô da Professora, que guardava tudo quanto era jornal e revista. Vigolino interessou-se. Ah, pois eu quero ver esse cabra. De fato, o Ioiô da Professora, João Siqueira Santos, tinha muitos jornais velhos. Lampião pediu que ele dissesse o que é que os jornais contavam. Ioiô foi lendo as manchetes. Tinha uma que se referia a Virgulino Ferreira como o famigerado Facínora. Ao ler a manchete, Ioiô embaraçou-se, temendo que o homem se melindrasse com aquela expressão, e já tendo proferido as palavras perigosas, releu o texto, substituindo-as por cangaceiro. Lampião certamente não sabia o que vinha a ser famigerado Facínora, mas gostou da mudança. Apoiado. Lampião comprou pano na loja de Benjamin Batista, tudo pago tintim por tintim, e pediu a um alfaiate conhecido como Mestre Luiz Martins de França, para fazer roupas para 6 cabras, avisando que tinha pressa. O alfaiate mandou chamar outras pessoas para ajudá-lo. Uns cortavam, outros costuravam e outros caseavam. Depois Lampião foi encontrar-se com o delegado Luiz Caldeirão, ou Luiz de Santana Lima. Já sabia, mesmo antes da chegada ao Cumbe, que o destacamento da vila era composto de 1 sargento e 4 soldados. Mas naquele dia, um dos praças estava viajando. O delegado convidou-o para almoçar e Lampião aceitou. Mas por via das dúvidas, Lampião pôs 2 cabras de vigia, um na frente e outro no fundo da casa do delegado. Depois do almoço, mandou chamar o sargento, pois queria conhecê-lo também. Explicou às autoridades que não tinha vindo à Bahia para procurar briga. Conversa vai, conversa vem. Lampião perguntou de quem era um dos automóveis bonitos que estava na vila. O delegado disse que era dos padres. Explicou que aquele era o dia da festa da padroeira do Cumbe e se encontravam ali os vigários de Tucano, padre Eutimo José de Carvalho, e de Monte Santo, padre Francisco César Berenguer. Lampião não disse nada. À tardinha, quando o alfaiate terminou o trabalho, Lampião se despediu do delegado e saiu com os companheiros à procura dos padres para pedir emprestado os carros, pois queria ir dormir em Tucano. Aí surgiu um pequeno problema, porque o padre José Eutimo tinha motorista, mas o padre Berenguer não tinha. Lampião perguntou se não tinha motorista, quem tinha vindo dirigindo. O padre Berenguer disse que ele próprio tinha vindo dirigindo. Ora, concluiu o cangaceiro, se o padre tinha chegado dirigindo, por que não podia sair dirigindo? Que o seu vigário tivesse a santa paciência, mas ele não ia viajar 60 quilômetros a pé ou a cavalo, tendo 2 carros à disposição. Não havendo outro jeito, o padre Berenguer cedeu. E à tardinha, 4 cangaceiros saíram do Cumbe num carro e 4 no outro com destino a Tucano. O padre Berenguer, por medo ou para safar-se daquele papel ridículo, fez uma maldade. Logo na saída do Cumbe, entre a Serra da Mãe Inácia e o povoado Algodões, ele simulou um defeito no automóvel. Deu um jeito de avisar ao motorista do outro veículo para não se meter a mecânico. Lampião não desconfiou da artimanha. Como ia duvidar da palavra de um padre? Fez-se então uma baldeação. Os 8 cangaceiros meteram-se todos na fumbica do padre de Tucano,
uns nos colos dos outros, ficando o pobre do padre de Monte Santo sozinho na estrada com o carro supostamente enguiçado. A estrada velha do Cumbe para Tucano era cheia de voltas, passando pela Serra da Mãe Nácia, Lagoa das Éguas e Algodões. Os caminhos eram péssimos. 2 léguas depois de Algodões, na passagem do rio Maceté, a Fumbica atolou. Lampião, bem-humorado, resignou-se. Meninos, essa geringonça só não é pior que um jegue, porque um jegue, quando empanca, a gente não pode dormir dentro dele. E dizendo isso, começou a se preparar para dormir no banco traseiro. Ezequiel e Virgulino acomodaram-se na parte da frente. Os outros deitaram-se na beira do riacho. 2 cabras ficaram de vigia. No outro dia, os cangaceiros teimaram em tirar o carro do atoleiro de qualquer jeito, uns puxando, outros empurrando, gritando, xingando, até que enfim, suados e fungando, conseguiram fazer o bicho subir o barranco. O feito foi comemorado com tiros para o ar. Mas não havia motivos para cantar vitória, porque mesmo no plano, a todo instante, a Fumbica afundava na terra fofa, por areia. Automóvel era uma novidade, não era todo dia que se via um de pé. Apesar da canseira que dava aquele atola-desatola, puxa-empurra, os cangaceiros passaram um dia vivendo uma experiência prazerosa. Pareciam meninos gozando um brinquedo novo. Quando pegavam um trecho bom, montavam todos no fordeco, alguns de pé nos estribos, outros sentados no capuz, numa algazarra louca. O Ford de Bigode nunca tinha suportado tanto peso. 8 cangaceiros, mais um motorista, literalmente espremidos na pequena Fumbica. Acostumada a carregar padre e sacristão, ela jamais transportara uma carga tão maluca, nem presenciara tanta galhofa. Naquela confusão, o motorista perdeu-se à altura da Lagoa do Passinho, indo sair na fazenda Carnaíba do Meio de Zé Cabrito. O fazendeiro mandou preparar almoço para os viajantes. Já estavam de saída quando o Lampião bateu os olhos na filha do fazendeiro, moça bonita. Respeitosamente perguntou a Zé Cabrito: Seu Zé, será que por aqui não tem um sanfoneiro, não? Posso dar um jeito pro senhor, respondeu Zé Cabrito, acostumada a dar festa para o amigo Costa Pinto, toda vez que ele aparecia por ali, visitando suas inúmeras fazendas naquele mundão de Caatinga. Era domingo e a notícia da festa na casa de Zé Cabrito espalhou-se nas redondezas, atraindo muita gente. A sanfona gemeu até amanhecer o dia. Lampião cantou, dançou e, a certa altura, pediu fole e tocou mulher rendeira, improvisando nos versos o nome da filha de Zé Cabrito, a famosa Maria. Só deixaram a Carnaíba no meio do outro dia, após o almoço. Iam todos exaustos, mas muito felizes. Até a Fumbica parecia mais faceira, sem aquelas manias bestas de atolar a todo instante. Lampião prometeu a Maria que voltaria para vê-la. Quando o Lampião entrou em Tucano, ao anoitecer do dia 16 de dezembro de 1928, a notícia de sua vinda já tinha chegado primeiro. O automóvel do Padre Eutimo parou na Praça da Matriz e dele saltaram os cangaceiros com seus chapelões de couro, lenços coloridos no pescoço e outros atavios exóticos. O motorista do padre, conhecido de todos os moradores, saiu tranquilizando o povo. Ninguém precisava ter medo, pois o homem não ia fazer mal a ninguém. Lampião, dirigindo-se à casa comercial de Leles de Andrade,
a quem se apresentou, apressando-se em dizer que estava na Bahia para descansar e sua conduta dependia da atitude da polícia. Eu só mato gente ruim. Quando eu atiro num sujeito, ele só morre porque Deus quer. Se Deus não quiser, eu erro o tiro. Depois foi jantar na pensão da dona Júlia. Mais tarde, foi à casa de Demóstenes Martins, proprietário de farmácia, acompanhado de Corisco. Lampião pediu ao farmacêutico um contraveneno, dizendo que certa vez quase morria todo mundo envenenado num almoço, só não acontecendo uma desgraça porque mandou todo mundo comer pó de carvão. Demóstenes deu-lhe um pouco de bicarbonato de sódio, explicando que, ao sentir qualquer sintoma de envenenamento, tomasse uma colherinha do remédio dissolvido em água. Comentou que fez bem em ter mandado os homens comerem carvão, que de fato é indicado como antídoto nos casos de envenenamento, principalmente por estricnina. Lampião pediu também umas pastilhas para a garganta, pois tinha ficado rouco de tanto cantar na véspera. Enquanto Virgulino conversava com Demóstenes, Corisco ficou de sentinela na porta da frente. Por volta das 11 horas da noite, os cangaceiros foram embora. O sargento Antônio Barbosa, comandante do destacamento local, composto de apenas 4 soldados, respirou aliviado.